A gente, tradicionalmente, nos últimos 30, 40 anos, quando começou a se defrontar com a questão do meio ambiente, começou basicamente com uma série de regras e comportamentos, né? Coloca o lixo ali, procura não fazer isso, procura não derrubar tal árvore se puder, procura lidar com plástico de um jeito melhor, e todas essas questões. Veio o lixo reciclado, que são conquistas sociais. Mas a Rita foi se dando conta, na experiência dela, que a grande questão que se colocava para ela era a relação que cada um tinha com o meio que cerca. E nisso, ela foi se dando conta que os processos de pensamento que a gente herda da nossa sociedade, do nosso modelo, não pareciam ser os mais adequados para lidar com essa questão. E ela começa a promover uma série de vivências da natureza para pensar, para que cada um pudesse pensar e viver melhor essa relação, né? Que pudesse se ver um com a natureza, né? Não como algo separado de si, mas como algo do qual essa pessoa faz parte, é uma coisa só. Então, eu começo perguntando para a Rita, que acho que é uma experiência um pouco, se não de todos, de muitos de nós, né? A gente tem uma formação, seja acadêmica, seja familiar, seja cultural, que encaminha a gente. E, às vezes, no meio do processo, a gente começa a ter uma série de inquietações que questionam esse caminho que nos foi colocado. E aí vem algo que eu acho particularmente muito ligado à beleza, que é a questão da coragem de questionar, de ouvir a própria voz e de seguir um caminho que você não sabe se vai dar certo ou não, mas que, de alguma maneira, você não consegue recusar, né? Ele aparece com muita força, ele tem uma grande presença, e você começa a buscar esse caminho. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu processo, Rita, e depois que você seguisse como você quiser. Bom, Benjamin, obrigada, primeiro de tudo, né? Obrigada por me convidar, porque todos os convidados, todos os demais convidados são artistas ou pessoas ligadas à arte, e eu gostei, assim, estou feliz de poder estar no meio dessas pessoas, porque eu sempre me senti mais próxima dos artistas do que dos ecologistas. Você é uma artista total. E, bom, eu estou bem grata mesmo ao convite e ao Célio e à Silvana por essa situação toda que nos reúne aqui. O que eu me lembro, assim, do começo da minha história, primeiro foi um impulso. Eu não tive muita relação com a natureza na infância. Eu tinha uma relação, assim, eu era cidade do interior, brincava na rua, morava em ruas de terra, gostava da chuva, dos barrancos para escorregar. Eu fui tomar contato com as questões ambientais já no cursinho, já tinha 17 anos. E acabei decidindo fazer biologia, achando que isso me traria algum caminho. E na biologia, eu sempre fui muito encantada por as coisas que eu estava aprendendo lá, mas eu gostava de ficar numa matinha que tem aqui na USP, a Faculdade de Biologia tem uma mata para os experimentos dos professores. E eu ficava lá à toa, assim, eu gostava de ir para lá sempre que eu podia. E, e eu achava estranho que aquilo que eu sentia na mata estava assim muito, muito, muito longe do que eu estava aprendendo, atravessando a rua, entrando no prédio e fazendo experimentos, né? Botânicos, zoologia, genética, citologia, toda. E daí eu me interessei por ecologia
E a ecologia também separava, ela buscava relacionar dois seres diferentes daquele ambiente, mas era sempre uma relação direta, nunca dava conta da complexidade, né, da vida. E eu percebia que tinha uma totalidade ali, tinha algo muito maior, que aquele método científico estava muito longe. E aí acho que esse foi o meu ponto de partida, mas eu fiz uma curva tão longa, porque eu acho que todo o meu sentir, né, que foi me guiando, foi me levando para um caminho muito mais longe. Eu fui fazer uma especialização em planejamento ambiental, que daí foi se afastando mais, né, desse aspecto sensível da percepção do mundo, né? E fiz um mestrado em sociologia do desenvolvimento, porque eu queria compreender a relação humana com a natureza, né? Então fiquei mais longe ainda, né? E quando voltei para o Brasil, isso eu tinha feito na França, e quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar numa empresa de engenharia para assessorar os projetos de engenharia com os elementos ambientais que estavam começando a ser considerados, né? Resolução do CONAMA, aquelas coisas. Então, foi sempre muito duro para mim, foi um sofrimento danado. Eu sentia eu não sabia o que fazer outra coisa, né? Então, eu fui indo passo a passo, pequeníssimos passos, né? Eu sinto que teve uma mudança muito grande quando nasceu a nossa filha. É, e daí eu sinto que eu mudei muito porque eu percebi, quando peguei o bebê no colo, que, que realmente tinha outras coisas envolvidas na questão da natureza, do mundo, da vida, que aquela forma de pensar não dava conta assim, nem um pouquinho, né? E foi então que eu comecei a trabalhar com conservação da natureza, né? E daí já me aproximei mais, projetos de ecologia humana. Foi quando também alguns anos, foi bem nessa época que eu comecei a trabalhar com ecoturismo. Até o Fábio estava me perguntando. Eu dei aula num curso de pós-graduação de ecoturismo que tinha no Senac, que foi uma experiência bem forte para mim, porque eu fui me revelando uma pessoa interessada nos aspectos filosóficos da natureza. Então, eu propus uma disciplina que chamava Fundamentos do Pensamento Ecológico, porque eu queria saber sempre quis saber o que estava por trás dessas coisas, né? E foi daí que deu origem, então, ao livro Conservar e Criar, que é um livro que eu escrevi baseado nessa trajetória desse curso, e também o curso de ecoturismo, que é um livro de ecoturismo, que é um livro, uma coletânea de artigos de profissionais envolvidos com essa questão. Sempre com essa preocupação de que a relação com a natureza das pessoas, por exemplo, quando visitam a natureza, é uma relação muito superficial e utilitária e objetiva com a natureza. Então, no caso do ecoturismo, as pessoas querem chegar num atrativo, desfrutar do atrativo e voltar, né? É como se a natureza não tivesse o tempo todo ali aquela oportunidade gigantesca de conviver, de se relacionar com aquela miríade, né, de seres vivos ali. E hoje em dia, né, falando, quer dizer, pensa bem, né, o nosso corpo, ele foi se formando a partir do contato e do convívio com todos os outros seres. O nosso globo ocular, a nossa forma de olhar, o nosso olfato, aquilo que a gente consegue cheirar, aquilo que a gente consegue ouvir, tudo isso foi formando, não veio, a gente não se formou de repente, a gente se formou a partir de milhões de anos de interação com todos esses seres, né? Então, o que aconteceu com a gente que a gente está tão distante? E aí, essas perguntas foram norteando mesmo o meu caminho. Então, eu tive um projeto chamado Caminhadas Filosóficas com a Associação Palas Atena, em que a gente buscava investigar
Eu fazia provocações e a gente fazia trilhas no entorno de São Paulo e procurava investigar, observar como é que as pessoas se relacionavam dependendo de um tipo de provocação, de outro tipo de provocação. Então, foi muito aprendizado também nesse período. Interessante também porque aquilo que eu oferecia, né, que eu propunha, que eu convidava nas caminhadas filosóficas, eu fiquei imaginando assim, alguém me perguntando, né, falei assim, pô, mas e aí, o que teve de resultado, né? Eu não tenho controle sobre o resultado, não me importa o resultado, sabe? Eu sei que as pessoas vivenciaram, eu sei que elas se transformaram, sabe? Então, tem uma coisa também que foi me levando para um outro tipo de pensamento que está preocupado no presente, né? na experiência, naquilo que está pulsando vivo, e não naquilo que foi planejado, e naquilo que foi projetado, ou no resultado, né? Esperado. Então, isso também já começou a me direcionar para outras metodologias. E aí, um tempinho depois, eu estou falando da década de 90, né? Eu conheci a Sharing Nature, que me encantei, me apaixonei pela abordagem que propunha vivências mesmo com a natureza, com sensibilidade, com delicadeza, com tempo. Eu sou representante da Sharing Nature no Brasil até hoje, a gente já são 25 anos de relação muito incrível. Procuro, né, difundir assim a Sharing Nature o máximo que eu posso, porque eu acho que é uma abordagem bem estruturada para que as pessoas possam ter, sem muita complicação, poder ter experiências muito profundas com a natureza, mesmo às vezes sem sair de casa. A gente teve muitas experiências agora na pandemia de sem sair de casa, quanta coisa dá para fazer, né? Dá para, enfim, ampliar a sua conexão com os outros seres vivos, né? E eu tinha um sonho que eu acho que você deve lembrar, né? Eu conheci em 94 uma amiga tinha ido para o Schumacher College e lá e aí eu me inscrevi para receber a programação que vinha pelo correio, uma coisa impressa, era sempre super bonito. E eu acompanhei aquela programação desde 94, né? Até que em 2015 eu recebi um convite para ser professora na Escola Schumacher Brasil, que era uma iniciativa que estava vindo de lá do Schumacher College para o Brasil. Então, também foi uma experiência, parece aquelas coisas, né? Como que a gente você vai criando campos, né? Você vai criando esses campos que vão se abrindo diante para você, né? Que demorou anos. Eu nunca nem sonhei. Eu achava o Schumacher College um negócio inatingível, assim, uma coisa muito muito caro para começar, né? Mas pessoas assim articuladíssimas em que entendem, e era educação de adultos, né? Entendem que a aprendizagem se dá no corpo. Então, nunca eles têm uma desconfiança absoluta nos conteúdos. Nenhum professor vai lá dar, mesmo as pessoas mais geniais, Fritjof Capra, James Lovelock, essas pessoas, Rupert Sheldrake, essas pessoas famosas assim, nunca as aulas são assim desconectadas da vida, da experiência, né? Você sai da sala de aula, o professor efetivamente dá uma aula, mas eles convidam também para ver como é que aquele conhecimento está te tocando. Aonde no corpo você sente aquele aprendizado? O que te incomoda? O que te estimula, né? Aí você sai da sala de aula e vai almoçar junto com o professor, mas depois você vai lavar a louça junto com ele, ou depois os grupos vão se dividir, as pessoas vão limpar o espaço, vão cuidar da compostagem ou da horta, enfim.
toda a parte da vida faz parte do aprendizado, né? Então, isso tudo foi me levando também para explorar novas formas de aprender e de ensinar, né? E, bom, e mais recentemente foi uma série de acasos, eu encontrei com o Juliano Tierno, que é um dos diretores da Casa Tombada, e tinha vindo em umas conversas anteriores, e eu perguntei para ele, você acha que faria sentido a gente pensar numa pós-graduação sobre natureza? Não entrei muito em detalhe. E aí ele falou assim, claro, vamos conversar, né? E aí foi nascendo esse curso de pós-graduação, que para mim é o máximo onde eu consegui chegar até hoje, de síntese, não é bem uma síntese, porque ele é muito amplo, né? Mas todo o repertório que eu fui vivenciando ao longo da vida, eu trago para esse curso. Estou olhando aqui que tem duas alunas aqui, é muito legal que elas estejam aqui comigo. Então, ali a gente traz um panorama bem amplo sobre o que é natureza, porque a ideia, então, portanto, dessa pós é de sair do senso comum, né? Porque a palavra natureza é uma palavra do senso comum. Todo mundo fala natureza, todo mundo sabe o que é, e ponto, acabou, acabou o assunto, né? Então, conforme a gente vai trazendo diferentes visões da história, diferentes visões da filosofia, da psicologia, da arte, da conservação da natureza, da ciência, da educação. Então, a gente traz todos esses caminhos possíveis para atravessar essa limitação de olhar que a gente tem para a natureza, né? E como é que a gente pode expandir isso? E incrível, né? Conforme você expande a sua relação com a natureza, a sua percepção, a sua compreensão, quem está se desenvolvendo, né? É você mesmo, né? É a sua própria consciência do mundo e da vida que está se expandindo. Então, eu não sei se eu falei muito, não sei. Não, não, está ótimo. Tá ótimo, obrigado. Eu Eu, tenho eu algumas observações que eu queria fazer, mas se quiser falar alguma coisa, fala. não, eu não sei, eu anotei algumas coisas que depois eu queria trazer, mas aí é melhor você falar, assim a gente interage mais, né? Tá. Algumas coisas assim. Levanta a mão quem sabe o que é o Schumacher College. Poucas pessoas, né? Provavelmente as alunas. E então, bacana. Seria bacana talvez falar um pouquinho do Schumacher, o que é, contar a história daquele sujeito que sai da Índia e vai a pé até a Inglaterra. É uma história muito improvável, mas que é verídica. E depois queria comentar. Quem aqui assistiu o filme Avatar, aquele filme grande que várias pessoas, né? Pois bem, Avatar mostra um planeta super interessante, né? Super mágico assim. E eu me lembro que quando a Rita saiu do cinema, ela falou assim: "A Terra é tão mais bonita". E eu pensei, ninguém sabe disso. Olha só. Pouca gente sabe quanto a Terra é tão bonita, porque a gente não está por dentro dos sistemas de interrelacionamento, de como funciona de fato, né? A gente tem uma ignorância sobre a nossa própria casa, a gente tem sobre o nosso corpo, a gente tem sobre nós mesmos, mas muito sobre a natureza, né? Basicamente, a gente é ignorante sobre tudo. Seria bom a gente se dar conta disso, porque acho que o primeiro passo para conhecer alguma coisa é ter consciência que a gente é ignorante. É mesmo. Eu tenho esse exercício tocando, né? Mas de qualquer forma é isso.